corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando o primeiríssimo episódio do podcast É Proibido Remar. Estou aqui nos estúdios online Carlos Castilho com os meus amigos, a começar por ele, meu xará Hugo Tati, o advogado. Boa noite, xará. Estamos na Libertadores. Boa noite, salve, salve, torcida tricolor. Agora para começar só assim, ó. Alô, América do Sul, voltamos, porra. Também aqui com a gente, Doutor Bernardes. Boa noite, Bernardes. Boa noite, pessoal. Bom momento, ouvinte tricolor. Saudações tricolores. Libertadores, qualquer dia estamos aí. É a nossa obsessão. Vamos em busca aí desse título que o destino deve pra gente, né, cara? Com certeza. E fechando a nossa escalação, Rodrigo Manescal, o nosso piloto. Boa noite, Nescal. Boa noite, Hugo. Boa noite, rapaziada. Hoje eu tô devagar. Tô pela pista da direita ali, mais devagar que o Fred no campeonatinho de FIFA. Aliás, como malabarista, o Fred é um excelente atacante, né? Vamos combinar, tudo bem. É verdade. E apelou, ele não fez os malabares não que deveria, né? Perdeu, tem que pagar a aposta, mas tudo bem. E para começar, vamos de notícia. Roger Machado está vindo aí. O treinador é cotado para assumir o comando técnico do Fluminense na próxima temporada, que é daqui a pouquinho, esse ano mesmo, né? E tem no currículo, como jogador, uma Libertadores, uma Recopa, um Brasileiro e 4 Copas do Brasil. A última é mais importante pelo nosso Fusão, onde o zagueiro fez o gol do título. Bernardes, Roger Machado no Flu, é uma boa? Cara, eu vou te falar que antes da gente começar a conversar sobre gravar esse episódio, começar a pesquisar mais a fundo notícias e dados sobre a carreira do Roger, eu não via com muitos bons olhos, não. Assim, a gente olha por alto, que a gente sabe da carreira dele, é um cara que não tem um título de expressão, conquistou só campeonato estadual, com Galo, com Bahia, passou por grandes clubes, a princípio eu não via com bons olhos, não. Hoje, assim, depois de ver algumas coisas sobre ele, principalmente o trabalho que ele deixou no Grêmio antes do Renato assumir, não seria a minha primeira opção, mas como está praticamente certo que ele vem, né, eu torço para que ele consiga fazer um bom trabalho também, que consiga trabalhar bem nossa base, né, que é a principal arma do Fluminense e, pô, tem que partir para cima nessa Libertadores, não vai ter jeito. A grande prova dele já vai começar esse ano, a primeira etapa da Libertadores, que a gente vai para a fase de grupos, né, então vai pegar lá na fase de grupos aí uns 6 joguinhos, que vão ser 6 finais, né. E aí, Nescal, Roger Machado é uma boa para essa Liberta aí? Bom, vamos lá. O currículo dele como jogador nessa situação, para mim, é irrelevante. Então eu vou falar do técnico Roger Machado, né? Eu quero chamar a atenção. Já me cornetou, desculpa te cortar, já me Bota cornetou. aí a vinheta do cavalinho. Já entrou de sola, mas vai lá, continua. Não, tipo, é óbvio que vai afetar, vai diz respeito à nossa relação afetiva com ele, como a gente vai aceitar as coisas que ele fizer, né? A gente vai ter uma benevolência com ele, já que ele fez aquele gol do título inesquecível. Então, vamos lá. Eu quero chamar a atenção para o levantamento feito por uma menina lá no Twitter chamada Mari Moraes. Ela fez meio que um clipe, né? Foi vendo as matérias relacionadas a ele e juntou as informações mais relevantes. Primeira coisa que ela ressaltou que eu acho importante é que ele é um cara estudioso. Em matérias mais antigas, assim, do Globo Esporte, 2015, mais ou menos, você consegue ver que ele é meio apaixonado por essa parte teórica, tática teórica. Fez um intensivo lá na Europa e tal, eu acho bem interessante. Outro ponto interessante é que no Grêmio ele lidou com as categorias de base. Eu não sei exatamente qual foi o cargo dele, mas ele trabalhou com as categorias de base do Grêmio. O que indica que aqui no Fluminense ele vai se dar bem. Ele vai ser obrigado a lidar com os moleques formados em Xerém. Então, assim, eu acho que é um ponto positivo para ele. O último ponto para mim... Desculpa te cortar, Michel, que é um dos pontos que as pessoas mais levantam, assim, né, em relação ao Roger, de que ele não trabalharia bem a base, né? Então, essa informação vai contra esse senso comum, vamos dizer assim. Sim. Eu mesmo, antes desse levantamento aí, tinha outra opinião. E aí fui me informar melhor e realmente minha opinião mudou. Mas vamos lá. O último ponto dos que ela levantou que eu achei mais interessante foi o estilo de treino dele.
que é baseado na intensidade física. Você vai ver lá, os vídeos dos treinos são muito interessantes, inclusive, o método que ele usa. Se eu não me engano, é treino alemão, que ele mais gosta de fazer. E para quem joga Futebol Manager, alô Sports Interactive, se quiser me patrocinar, tamo aí. Sabe que esse estilo de treino é uma faca de dois gumes. Ele aumenta o rendimento físico dos atletas, mas ao mesmo tempo ele pode resultar no aumento de lesão. Ainda mais a gente que tem muito jogador de idade avançada e o histórico da galera de idade avançada não é dos melhores, né? Fred, Ganso, o próprio Nenê também. Eu acredito que ele vai botar... Que isso, cara? Nenê é Highlander. Ele não se machuca, não. Tá falando, tá falado. Né? O doutor tem sempre razão. Mas eu acredito que ele vai botar em prática esse método aí, levando isso tudo em consideração. Eu acho que o mais interessante vai ver o trabalho dele a longo prazo, que a gente não teve essa oportunidade ainda em nenhum dos lugares que ele passou. Certamente ele não vai ser um treinador imediatista, né, daquele que chega, resolve e pronto. Então, espero que a torcida tenha uma benevolência, lembre daquele gol do título, como eu já falei. É isso. E aí, Xará? Roger Machado no Flu. Pô, o Menescal tinha que começar falando que aqui tem informação, porque trouxe vários dados, né? Eu também acho que, assim, minha opinião também essa semana aí, com as notícias e, enfim, com a contribuição de outras pessoas, eu acho que a minha opinião também deu uma mudada. Assim, eu confesso que no início eu estava um pouco desanimado com a vinda do Roger, sobretudo porque a gente sempre espera um treinador de peso, né, para disputar Libertadores. A gente até conversando em off há uns dias atrás, eu até tinha falado que o Roger não tinha tanta experiência com a Libertadores, de fato não tem tanta experiência, mas tem alguma experiência, que eu acho que é uma experiência relevante. Né? Primeiro que os números do Roger, em termos de aproveitamento, são bons números. A gente percebe, eu até cheguei a notar aqui, na passagem dele no Grêmio, ele teve 102 jogos, que é um quantitativo que dá para trazer, né? É um dado relevante, que não são 5 jogos, são 102 jogos, ele teve 65% de aproveitamento, que significa 58 vitórias e só 18 derrotas, né? Em 102 jogos. No Atlético, no Palmeiras, ele também manteve média de acima de 60% e só no Bahia que houve uma queda do aproveitamento dele. No Palmeiras, eu acho que vale ressaltar também, o Palmeiras terminou em primeiro na fase de grupos da Libertadores com o Roger. Depois, os tropeços que ele acabou tendo, depois da derrota para o Fluminense, inclusive, que ele foi demitido do Palmeiras. Então, assim, acho que a questão da base, independente do histórico dele enquanto treinador, trabalhar ou não com a base, eu acho que no Fluminense ele vai ser obrigado a isso. O próprio Menescal falou, porque o Fluminense tem o seu elenco composto por vários jovens, né? A gente percebe no time titular do Fluminense deve ter o quê? 4, 5 jogadores da base. Então ele vai ser obrigado a trabalhar até por uma questão financeira. Então acho que assim, acho que o Marcão vem tendo também bons resultados. Acho que a gente tem que fazer uma reflexão para trazer Roger. Será que valia a pena deixar o Marcão no comando? Acho que é uma reflexão. Mas eu acho que o Roger vindo hoje, eu fico mais confiante na vinda dele. Acho que ele, junto com o Marcão, inclusive, podem tocar um bom trabalho aí na Libertadores. Vamos ser campeão. É isso aí. Cara, posso colocar um adendo aqui, Hugo? Claro. Eu acho que nessa escolha do treinador, a gente está falando muito de trabalho com a base, isso é muito importante, mas o mais importante, e isso é uma coisa que o Mário costuma dizer bastante nas entrevistas que ele dá, é pensar no trabalho a longo prazo, né? Assim, é pensar num cara que, além de trazer resultado, que traga uma filosofia de futebol, que consiga aplicar isso, integrar todo o departamento de futebol do Fluminense, desde o espermatozoide até o elenco do Master, tá ligado? Tem que ter uma filosofia implementada, uma forma de pensar o futebol do Fluminense que a gente consiga pensar a longo prazo, né? E que caiba no bolso do Fluminense, né? Que é um problema aí que a gente vai carregar pelos próximos 10, 20, 30 anos. Tem que ter isso em mente. E aí eu não sei se o Roger é a melhor opção para isso, eu sei que ele era uma das opções do mercado que a gente mais conhece, que provavelmente, a gente não sabe quanto que ele vai ganhar, né? Mas que provavelmente cabe no nosso bolso, né? Não desses caras aí que recebem uma fortuna de salário, esses caras que vêm da Europa aí, que o pessoal tá na moda agora, trazer os caras da Europa. Então, o tempo vai dizer, né, cara? Assim, a gente tem muita coisa dos bastidores que a gente não sabe também, a gente vai falar daqui a pouco do Marcão.
Ser treinador de futebol é muito mais do que ganhar jogo, né? É principalmente ganhar jogo, mas é muito mais do que isso. E aí complementando aí com os números que o meu xará trouxe e essas observações que você fez, né, Bernardes? Realmente os números do Roger apresentados aí são bons números, no mínimo, né? É claro que não tem essa experiência de Libertadores, aí, mas vamos ver, né? Eu também tô confiante. E aí, já que vocês dois já mencionaram, Bernardes e meu xará, vamos para o próximo assunto, que é o Marcão. Marcão na Libertadores, o Marcão esteve à frente do Fluminense nesse brasileiro em 11 partidas. 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com aproveitamento de 54,5%. E aí eu queria saber de vocês o seguinte, Bernardo, chegou a hora do Marcão deixar de ser apagador de incêndio? Você acha que vale o Marcão ou melhor a vinda do Roger? Cara, eu sinceramente não sei responder essa pergunta não, cara. Eu acho que o Marcão como treinador, a gente precisa ainda avaliar ele começando um trabalho, né? Assim, ele ainda é assistente técnico. Hoje ele é o técnico efetivado do Fluminense, mas a gente sabe que ele está como interino, né? O Fluminense está procurando um treinador. E para o Marcão dar esse passo na carreira e a gente começar a considerar ele como treinador definitivo do time profissional, a gente precisa ver ele começando um trabalho, né? Entra essa questão que eu comentei, de um trabalho pensado a longo prazo, uma filosofia de jogar futebol. E é o que você falou, o Marcão é apagador de incêndio, né, cara? Ele entra para resolver a batata quente que deixaram no colo dele. Inclusive, eu acho que é uma coisa muito boa do Fluminense ter mantido alguém como auxiliar permanente, né? Que o Marcão, as 2 últimas vezes que precisou assumir esse papel, conseguiu ali cumprir a missão. A gente hoje está classificado para a Libertadores. O time nos últimos 3 jogos apresentou um futebol de razoável para bom, né? Assim, comparado aos melhores jogos com o Odair, com uma defesa sólida. E isso que eu acho que é importante agora. Agora, para considerar Marcão como técnico definitivo, precisa conhecer a filosofia dele, como é que ele trabalha, a subida dos jogadores das categorias de base, né? Como é que ele implementa lá os treinos, o que o Nescau falou também, das informações que a Mari Moraes levantou aí do Roger, né? A gente não sabe muito bem como é que o Marcão trabalha nesse sentido. Se for pensar em resultado, tá ótimo, né? Mas eu falei assim, não dá para pensar só nisso no treinador de futebol, e muitas dessas informações não são assim de fácil acesso, né? Então, eu acho que o Fluminense não cogita essa hipótese, né? E acho que o Marcão tem muito a provar. Também não sei se é no Fluminense que ele vai ter que provar isso, não. Acho que também não é uma boa ideia colocar um cara sem esse histórico para a gente avaliar para dirigir o Fluminense no Libertadores. Então fica aí esse ponto aí para a galera debater. E essa questão, né? Porque realmente tem questão do tempo de um trabalho, né? E numa Libertadores mostrar a competência de técnico, eu acho meio complicado por uma primeira vez, vamos dizer assim. Cara, e também tem outra questão que eu me preocupo bastante com o Marcão, que é a parada da gente colocar um ídolo da nossa história numa rota de colisão, tá ligado? A torcida do Fluminense é muito chata, muitas vezes com razão, mas é muito chata, cobra bastante, né? E cobra pesado. A gente já viu caras como Parreira, como Abelão, tomando um pau da nossa torcida legal, porque foram mal na direção do time. Então, me preocupa, assim, a gente colocar um ídolo como Marcão nessa rota de colisão, assim, sem estar preparado para isso. Pô. E aí, Nescau, quer comentar alguma coisa aí? Bom, o que eu queria comentar é que isso daí não é uma exclusividade da torcida do Fluminense, né? Esse imediatismo aí, ele acontece no Brasil, né? É uma coisa até que o nosso amigo Eduardo Bolhões, também conhecido como Albertinho, chama muito atenção. Esse imediatismo, ele atrapalha muito o trabalho dos técnicos, porque ou você apresenta resultado a curto prazo, ou você é taxado de técnico merda para baixo. Verdade. Menos o Fernando Diniz, né? Ele tá liberado. Você não devia ter feito isso. Jogou a polêmica. Você não devia ter feito Mas isso. o cara tem carta branca pra fazer merda, né? Tem carta branca pra perder o jogo. Acabou de acabar com a audiência dinizista, cara. A gente vai ser agredido na rua. Xará, o que você acha aí? Marcão na Libertadores. Então, eu entendi o que o Bernardes quis dizer, mas alguns pontos me preocupam, não obviamente em relação à opinião dele, porque a gente se conhece e a gente já conversou também várias vezes. Mas eu acho que às vezes essa falta de identidade que a gente sente no Marcão, qual é a forma dele jogar, eu acho que vem muito também, por exemplo, por parte da imprensa que não trabalha no Marcão, né? Não analisa o Marcão como treinador.
E eu acho que isso é uma falha. Assim, a gente vê toda hora a mídia esportiva colocando o Marcão como eternamente um interino. Então é aquela pessoa que não necessariamente tem que ter um estilo próprio de jogo, mas ele às vezes tem esse estilo próprio. E não chega a nós, torcedores, essa informação, né? De quem não consegue, enfim, acompanhar presencialmente os treinos, coisas do tipo. A gente acompanha muito através das notícias, né? Então, assim, quando a imprensa, nem a imprensa desportiva, vê o Marcão, né, e aborda o Marcão como um treinador, e ele é um treinador, queira a gente ou não, claro que ele cumpre um papel fundamental como interino, né, como ele sempre foi durante esse tempo, e sendo requisitado em momentos necessários, e ele cumpre um papel importante, não só como um tapa-buraco, mas, sobretudo, um cara que consegue fazer um elo de ligação entre treinadores também. Porque sai um treinador e o Marcão consegue, por ter conhecimento já do elenco durante um bom tempo, transmitir para o próximo treinador também como está o elenco, enfim, e trabalhar em conjunto. Mas o Marcão fez curso, o Marcão fez o curso da CBF, o Marcão é um cara estudioso também. Eu acho que me incomoda um pouco, eu acho que o tom das críticas em determinados momentos, até mesmo da torcida do Fluminense, eu acho que é muito diferente do tom das críticas em relação a outros treinadores bem piores em termos de aproveitamento, inclusive em termos de estilo de jogo também. Então, acho que assim, isso vale a reflexão. Assim. Eu sei que não foi o que o Bernardo quis dizer, mas eu acho que é bom a gente trazer esse gancho também. Sim. Acho que o Marcão é treinador, acho que o Marcão é treinador, ele tem um trabalho no Fluminense, para além de ser, eu acho que no momento ele está como treinador principal, mas a gente entende o papel dele no Fluminense, que ainda não é, eu também não vejo como a hora dele de ser um treinador definitivo no Fluminense, também não acho que seja, mas eu acho que essa crítica tem que ser feita como o Bernardo mesmo fez. Eu acho que a gente tem que tomar todo o cuidado e entender que o Marcão segue tendo um papel fundamental no Fluminense e pode ser que no futuro próximo ele consiga ter um trabalho de longo prazo, porque de fato ele não teve, não é um treinador que ainda conseguiu demonstrar o seu valor em termos de preparação de elenco, de trabalho a longo prazo. Esperamos ver isso em algum momento. Esse papel que você falou é muito importante, né? Porque você não tem uma ruptura entre treinadores no Fluminense e é muito mérito do Marcão. Ele faz isso de forma, na minha opinião, brilhante e mantendo o desempenho, que é muito difícil. Você está sempre apagando incêndio e tendo que fazer esse link. E ele fez isso 2, 3 vezes, eu acredito, de forma muito boa. Fala aí, Bernardo. Cara, eu acho que assim, o que a gente pode analisar do Marcão, eu acho que a gente. Ele pegou um períodozinho lá em 2016 que ele não foi muito bem, né? Isso já tem algum tempo, mas as 2 últimas temporadas ele assumiu esse papel, né? Assim, de apagador de incêndio. E eu acho que ele conseguiu um desempenho bom. Tem coisas que a gente critica, né? Que a gente vê também a torcida criticando, tipo escalação, substituição. Os primeiros jogos dele, né? Agora nessa passagem de agora, foram bem difíceis de assistir, para ser bem sincero. Assim, jogo contra o Vasco, contra o Atlético Goianiense, assim, o Fluminense não jogou nada de futebol. Por outro lado, eu vejo que assim ele conseguiu encontrar soluções para os problemas grandes que apareceram de forma satisfatória. Ainda assim, eu estranho algumas decisões de escalação, tipo o Luca titular, estranho algumas substituições, mas, cara, eu acho que tem muito disso que o Hugo falou, sabe? Não tem vamos dizer assim, uma justiça da parte da imprensa para criticar o Marcão, e muitas vezes nossa torcida também cai nessa de pegar pesado demais com o cara. A gente sabe que tem questões maiores por trás disso, né, cara? Da forma como as pessoas veem o Marcão, como o Marcão é enxergado pela sociedade, pela mídia, por parte da torcida do Fluminense, inevitavelmente, né? Que faz parte dessa sociedade. Tem inserido nesse quadro, nesse cenário. Fala aí, Nescau. Não, só para chamar a atenção que quem acompanha esses vídeos dos bastidores consegue ver que o Marcão ele tem uma ligação forte com os jogadores, né? Há quem diga que esses vídeos são tendenciosos. Eu acho que não, sinceramente. Até porque em derrota sempre tem vídeo também, né? Sacanagem. Mas tu vê que ele tem uma intimidade ali com a galera, entendeu? A galera sacaneia ele de volta, ele sacaneia a galera, então eu não sei se é por ele ser jogador, por ele ser ídolo, não sei, mas rola uma química maneira ali que não é com todo técnico que acontece, né? Com a torcida também, né, cara? Com a torcida também, né? Eu lembro em momentos de tensão, assim, no passado do Fluminense, com
com protesto nas Laranjeiras e tal, clima tenso mesmo, era o Marcão que botava a cara lá para dialogar com os torcedores, com as organizadas, e era sempre um diálogo maneiro, um diálogo aberto. Então é um cara identificado, né? Isso sem dúvida. É um cara, complementando, é um cara de vestiário, inegavelmente, assim, não dá para falar que é maquiado, enfim, porque é inegável que eles têm uma boa relação com os jogadores e, como o Bernardes complementou também, com a torcida. Mais alguém complementar alguma coisa aí sobre o Marcão, gente? Ou estamos contemplados? Contempladíssimos. Então vamos partir para a análise do último jogo e das próximas partidas. O Fluminense enfrentou o Atlético Mineiro, empatou em 0-0 no Maracanã. E amanhã, já classificado para pré-Libertadores, nós vamos pegar o Ceará às 18 horas no Castelão, em busca da vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Depois do Ceará, fechamos o campeonato com Santos fora de casa e Fortaleza em casa. Bernardo, o que você acha aí da nossa tabela? Pedreira? Não, de jeito nenhum. Acho que nosso time tem total capacidade de ganhar desses 3 times, né? Inclusive, queria mandar um abraço para a Gisele Félix do Twitter, que no primeiro turno teve que ficar um mês sem xingar o Odair, porque prometeu que ia fazer isso se o Fluminense ganhasse do Santos e do Fortaleza. Queria saber se ela vai fazer outra promessa agora, inclusive, porque eu acho que a torcida do Fluminense está querendo mais promessa. Quem sabe com uma promessa nova dela a gente vai para a fase de grupo. E aí, Xará? E aí, pedreira nossa tabela? O que você acha desses próximos 3 jogos? Acho que é uma tabela razoável, assim, não vai ser fácil. Nenhum jogo do Fluminense é fácil, né? Cá entre nós. Mas eu acho que é plenamente possível o Fluminense conseguir aí bons resultados e garantir essa vaga direta na Libertadores, né? Na fase de grupos, que na Libertadores nós já estamos. Mas porque eu acho que é fundamental também. Primeiro que a premiação no Brasileiro por colocação é diferente. Então, você terminar em quarto, você ganha uma premiação maior do que você terminar em sexto, sétimo. Segundo, que você ir para a fase de grupos, né, também é muito melhor. Você já entra numa outra colocação na disputa da Libertadores, né? Então, assim, acredito que o Fluminense vem apresentando um futebol razoável, né? Não vamos dizer que é maravilhoso, mas o jogo contra o Atlético mesmo, só aproveitando, né, o jogo contra o Atlético, não foi uma atuação péssima do Fluminense, ou nem ruim, eu digo assim, acho que foi uma atuação razoável. Dava para ter ganho, inclusive, do Atlético. Jogamos aí com chances reais de gol. Né, Pacheco? Pacheco, aquele abraço. Mas eu acho que o Fluminense tem chance aí de ganhar os próximos jogos e garantir essa vaga aí direta para a Libertadores, para as fases de grupos. Acho que vai ser fundamental também. Porque dá mais tempo, tem esse fator de mais tempo de preparação também. Exatamente, o que eu ia comentar em seguida era justamente isso. Tem mais tempo, bastante tempo a mais aí para preparação. Diga lá, Bernardo. O Hugo falou uma parada maneira, né? O Fluminense nunca tem jogo fácil. Inclusive, já dizia Nelson Rodrigues, quanto mais fácil, mais difícil fica. Isso daí é verdade. Muito bom. O maior inimigo do Fluminense é ele mesmo. É verdade. Sempre foi. É melhor perder o jogo que a gente depende dos outros. Essa daí eu colei do Fala de Cobertura. Depois dessa digressão do nosso amigo Bernardes, Nescau, dá para buscar essa fase direta na fase de grupos? Dá. Primeiro a gente vai pegar o Ceará, que está em 12º, né? Vendo o empate com o São Paulo, 2 derrotas para o Corinthians e para o patético Paranaense. O Santos está em 9º, vendo uma vitória depois da porrada que tomaram na Libertadores. Acho que foi a primeira vitória deles depois da final da Libertadores. Tem um bom futebol, o time do Santos. É difícil de jogar contra o Marinho, né? Safado, o Marinho sempre marca um. E eu acho que é o jogo mais difícil dos 3. E o Fortaleza em 15º, que também perdeu no último jogo pro Palmeiras, né? 3-0, inclusive. São Paulo não tá muito bem ali, que é de quem a gente quer tomar o 4º lugar, né? Inclusive, enquanto a gente grava aqui, tá tomando 1-0 do Grêmio. Um dado interessante de entrar na transmissão. E eu acho que existe essa possibilidade sim, cara, da gente passar eles aos 45 do segundo tempo. Pro Fluminense nada é impossível, né? Verdade, bem pontuado. Aí foi pro outro lado da moeda. Exato. Boa. Exatamente. Mas assim não tem jogo fácil, não tem jogo impossível. Né? Exato. O Nelson Rodrigues completou a frase, também disse, quanto mais difícil, mais fácil fica.
Mas tem uma frase que eu gosto muito também, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e soube. Assim você quebra o apresentador. O anti-coach. Já tá assim. Pô, é isso, genial, o cara manda essa. Enfim, depois dessa maravilhosa digressão desses meus camaradas aqui, vamos partir para o encerramento. Infelizmente, que o papo tá ótimo. E aí, vamos começar pelo meu xará. Xará, seus recados finais. Boa noite. Hugo, só dizer, muito feliz aí por esse primeiro episódio nosso, né, esse projeto aqui entre amigos, tricolores de arquibancada, para a gente poder comentar um pouquinho sobre, né, o melhor assunto do mundo, que é o Fluminense, como já colocamos na apresentação. Mandar uns abraços aí para uns fãs do nosso podcast, já recente, mas já qualificado podcast, cheio dos fãs. Já vai fazer jabá, o cara já vai fazer média, jabá não, já vai fazer média. Tem que começar assim. Então aquele abraço pro meu amigo Batuta, meu amigo Dudu, aqueles que estão acompanhando a gente desde dessa apresentação, e dizer que é isso. América do Sul tem que se preparar que a gente está chegando. Boa. Doutor Bernardes, até semana que vem. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom momento de novo. Um grande abraço para quem está nos ouvindo, nos prestigiando nessa estreia com o pé direito. Queria também fazer um parênteses agora, sair um pouco do foco fluminense e mandar um abraço para um co-irmão nosso aqui do Rio de Janeiro, recentemente aí rebaixado mais uma vez. Eu fico triste com essa situação do futebol do Rio de Janeiro, um grande clube, lutando aí sucessivamente contra o rebaixamento. A gente espera logo que esteja aí de novo, jogando futebol no mais alto nível, que o América esteja logo mais jogando a primeira divisão do Campeonato Carioca, pô. O pessoal que gosta de remar, vai passear na Lagoa Rodrigo de Freitas, vai dar uma abraçada lá na Lagoa, entendeu? É bom que é refrescante no calor, deixa futebol para quem nasceu com essa vocação, irmão. Muito bem pontuado. Que o Mequinha volte logo aí para a Série A do Carioca. Mequinha não, Mecão. Mecão, desculpa aí os Respeito os tijucanos aí, os tiozão, os hipsters e tudo mais. Rodrigo Menescal, nosso piloto, boa noite. Boa noite, rapaziada. Fiquem com Deus e cuidado com as apostas que vocês fazem em campeonato de FIFA, gente. Ter que ir pra rua debaixo de chuva, jogar limão pro alto pra ganhar 2 contos no sinal é sacanagem, não é não? Mas tem que jogar o limão. Não jogou o limão. Porra, não jogou o limão, mas ganhou o dinheirinho lá. Tá bom, pô. Chamou o VAR, vai ter que fazer de novo, Frederico. Chamou no VAR. Tá certa a indignação. E eu, Hugo Carvalho, me despeço dos meus amigos e de vocês que estão nos ouvindo. Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo domingo. E saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rastor entrou!